Vamos lá, Brasil. Parece um assunto chato, parece um assunto assim, que não tem fim, um assunto que tá mais para capítulos de novela do que informação, mas olha só, chega até nós aqui, a fonte está na tela, chega até nós aqui novas informações do caso Adélio Bispo de Oliveira. Qual a conclusão da Polícia Federal? Aprofundamento sobre a defesa, ou melhor, os advogados de Adélio Bispo. Qual é a nota final da Polícia Federal sobre os advogados? Tudo isso e muito mais agora. Por que o Bolsonaro até hoje continua com um caso fantasma jogado na gaveta e que agora, devido a rumores de Adélio Bispo ganhar a liberdade, o Brasil então se depara com chocantes realidades. Olha só aqui, por gentileza. Nos próximos dias, Adélio Bispo de Oliveira passará então, está confirmado, por uma nova avaliação psiquiátrica, no Presídio Federal de Campo Grande. Esse exame, para quem não sabe, busca aferir, averiguar, investigar a persistência ou não da sua periculosidade 7 anos após o ocorrido em Juiz de Fora contra o Bolsonaro em campanha. O então candidato à presidência sofreu aí um golpe, um atentado. A análise, segundo a apuração pública pela Revista Oeste, será conduzida por uma equipe com 2 psicólogos designados para avaliar clinicamente e elaborar também um laudo que poderá subsidiar decisões judiciais sobre a manutenção, revisão, substituição de medidas ou até mesmo, pasmem vocês, Adélio Bispo nas ruas. Abre aspas, 2 psicólogos serão enviados à unidade para conduzir essa análise clínica, relata a matéria da Revista Oeste, que também registra a possibilidade de prorrogação ou revisar sua medida de segurança, bem como transferência do paciente para um hospital de custódia ou até mesmo, repito aqui, pasmem vocês, cumprir pena domiciliar por não apresentar, se a justiça assim entender, nenhum risco à sociedade. E aí eu gostaria da sua participação. Será que Adélio Bispo apresenta risco para nós ou não? Ou ele é apenas um débil mental que precisa de tratamentos realmente psiquiátricos em casa? À luz do direito penal e da execução penal, acontece o seguinte: o caso reúne questões cruciais, o regime jurídico dos inimputáveis, a natureza e os limites das medidas de segurança, bem como os exames periódicos, aprofundados de sessão de avaliações mentais. Isso significa o seguinte: após tudo isso que você acabou de ouvir aí, são termos técnicos, muitos deles nem eu conheço, mas resumindo para vocês, se a justiça entender com avaliação, sabe lá, Deus de quem, né? Se tem viés ideológico ou não, Adélio Bispo pode ir para as ruas. Imagine só a cabeça do ex-presidente como não está. 2018, durante a campanha em Juiz de Fora, o desdobramento clínico, a investigação da Polícia Federal e Adélio Bispo preso foram os pontos principais e cruciais para que o Brasil então começasse a cobrar a Polícia Federal para que os autores fossem descobertos. Agora, pasmem vocês. Pasmem vocês, vamos lá, vamos falar aqui agora sobre a defesa. A seguir está aí
uma panorama objetiva com base confiáveis sobre o advogado que interrogou, integrou e praticamente livrou Adélio Bispo das aprofundadas averiguações da Polícia Federal. A PF reiterou que Adélio Bispo, através de sua defesa, teria agido sozinho em 2018 e que não há relação entre o crime organizado e alguma tentativa para poder abater aí o ex-presidente Bolsonaro. A declaração do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, registrada pela imprensa, vinculado então o arquivamento do inquérito quanto a mandantes, ou seja, como assim os advogados, a defesa de Adélio Bispo, ao lado aí do representante da Polícia Federal, em uma, infelizmente, pouca avaliação e boa vontade para investigar, tenham a certeza de que Adélio Bispo agiu sozinho. A CNN Brasil menciona indisponibilidade de bens de pessoas físicas e jurídicas no montante de 260 milhões e lacração, suspensão de atividade de 24 estabelecimentos com busca e apreensão de bens sobre envolvidos aí com crime organizado e o advogado que defendeu Adélio Bispo de Oliveira. Em nota reproduzida pelo UOL, Fernando Magalhães negou qualquer relação com a facção criminosa. Disse que os valores e bens bloqueados são devidamente registrados e declarados, que confia na justiça para reverter medidas cautelares. Enquanto isso, o fantasma do Adélio Bispo de Oliveira continua com um baita ponto de interrogação em nossas mentes. A PF afirma ter concluído a investigação do suposto atentado, sugerindo arquivamento quanto à existência de mandantes e reafirmando a atuação solitária de Adélio Bispo. Ou seja, como eu falei para vocês, é triste e lamentável finalizar que a Polícia Federal continua aí batendo na tecla de que Adélio Bispo agiu sozinho e que uma avaliação clínica precisa acontecer. E quem vai decidir isso? O Poder Judiciário. Pois é, meus irmãos, até as publicações citadas, o quadro público e de investigação e medidas cautelares sem confirmação nas matérias de denúncias recebidas ou condenação envolvendo o advogado no âmbito desses fatos, até o momento provam nenhuma ligação dele com o comando. Mas nós estamos aí aguardando e requerendo, na realidade, uma investigação da Polícia Federal para que ela, de fato, mantenha o Adélio Bispo preso, sim. Porque, na realidade, Adélio Bispo de Oliveira oferece riscos não só para Bolsonaro, mas para qualquer outro possível candidato da direita conservadora, e eu acho que isso ficou bem claro, ficou bem notório e fácil de entender. É assim que o jornalismo dinâmico trabalha, as fontes estão na tela. Fábio Alvarenga, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, e daqui a pouquinho eu volto aqui trazendo novas informações dentro das fontes, mostrando para vocês que a verdade ela precisa ser dita independentemente a quem quer que seja. Fiquem todos com Deus e até mais.